Abra a sua Bíblia poderosa, seja no celular, seja física. Abra, vamos ver quem vai encontrar primeiro, hein? Esgrima! Vocês sabem o que é esgrima? Irmão Sérgio, sabe, irmão Sérgio? É da tua época, né? Vamos lá, vamos fazer um esgrima aqui? Quem está com o celular vai fazer também. Vamos lá, esgrima, hein? Vocês sabem, seja sincero, quem não sabe o que é esgrima, levanta a mão. Vão aprender agora. Vamos lá. Meu amigo ali, toda vez que eu vejo um careca, eu fico muito feliz. Meu amigo, com todo carinho, teu respeito, todo respeito, sua careca é bonita. Sua careca, todo careca é bonito, rapaz, não é brincadeira não. Deus, ele compensa a careca com a beleza. Eu, quando tinha cabelo, eu era feio demais. Depois que eu fiquei careca, eu fiquei mais bonito. Esgrima é isso aqui, ó. Você segura a Bíblia aqui em cima, como se fosse uma espada. Assim, ó. Segura assim, vai. Vai, irmã Tânia, vai. Isso. A irmã chegou de viagem e está desarmada a irmã ali. Vamos lá. Aqui, ó. Segura assim. Aí eu vou falar o capítulo, o livro, o capítulo e o versículo. E você vai rapidamente, aqui é a espada lá em cima. Você vai botar na mão, igual aqueles soldados, né? E vai abrir. Deus abençoe a irmã Beth. Vai lá, segura aí, hein? Ó, vamos ver quem vai achar primeiro, hein? Deixa eu ver aqui o texto. Ih, vocês não vão achar rápido, não. Mas vamos lá. 1, 2, 3. Gênesis 35. Gênesis 35, capítulo 35. Você que está na live aí, 35, capítulo 35, versículo 1. Aí tira onda, né? É brincadeira, é Abacuque. É brincadeira, é Gênesis, vai. Gênesis. Vamos lá, Gênesis, capítulo 35. Apenas o versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Tiraram onda, hein? Que isso, acharam tempo recorde. Eu queria ver se fosse Miqueias. Ia estar até agora procurando, né? Então, você acredita que a palavra de Deus é poderosa? Sim ou não? Sim. De manhã tivemos um texto inteiro e uma mensagem inteira num capítulo inteiro. Hoje, Deus vai te falar em um versículo. Agora à noite, em um versículo, tá bom? Vamos lá no 35 de Gênesis, versículo 1. Deus disse a Jacó: suba a Betel e estabeleça lá, e se estabeleça lá, e faça um altar a Deus, ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Agora olha para a tela que eu vou ler nessa versão para que a gente possa unificar. Deus disse a Jacó: suba a Betel. Repete comigo assim, ó. Suba a Betel. Suba a Betel. Estabeleça-se lá. Estabeleça-se lá. E faça um altar. Ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Amém. Então o povo tá ligado, hein? Tá ligado. Quem repetiu é porque tá muito ligadão. É isso aí, Deus abençoe. Mas olha bem, pastor, como que o senhor vai pregar em cima disso? Eu não estou nem entendendo esse versículo. Isso te prova o quanto a palavra de Deus é poderosa. Aí tem 4 conselhos. Quem disse a Jacó? Vamos lembrar da terceira série? Interpretação do texto? Quem disse a Jacó? Já começou o texto. O que eu ensinei a vocês? Esse lugar hoje é o culto do propósito. Eu estou aqui para te motivar, ativar a você buscar o seu propósito de vida. A temática, inclusive, muita gente estabeleceu diante de Deus a estar nesse culto para aprender a ter propósito. Ao longo do caminho, a pessoa deixa de ter o propósito de estar no culto do propósito. Aprenda a ir até o fim das coisas, para que o diabo não fique fazendo você parar no meio do caminho, tudo na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Então eu ensinei a vocês que todas as vezes que disser assim, Deus disse para tudo. Não é Moisés, não é Isaac, não é Jacó, não é Abraão, é Deus quem está falando.
ou Jesus falando, triplica a sua atenção. O que Paulo fala é extremamente importante, o que Mateus falou também é muito importante, mas papai falando para tudo. Para tudo. Deus disse a Jacó. Jacó era crente, filho de crente, só que Jacó estava levando uma vida muito conturbada. Ele recebeu, quem sabe o significado, um dos significados do nome Jacó? Quem pode me dizer? Enganador. Irmão, o nome Jacó, Israel foi o nome que ele recebeu, varão. Jacó. Enganador, usurpador. Por que, pastor, ele recebeu esse nome? Você pode achar isso estranho. Como que um pai vai fazer isso? Nós vemos isso acontecer hoje. Naquela época, que era o pessoal não tinha tanta informação, o pai foi lá e fez essa atrocidade. Hoje a gente vê um pai botando o nome do filho de Xerox, de Michael Jackson. Bota os nomes doidos hoje, na era da comunicação, as pessoas estão botando nomes absurdos. Tem Jaspion Jiraiya da Silva, Power Ranger, não sei das quantas. Tem nomes absurdos hoje. Então, não acho estranho um pai colocar, mas ele teve um motivo dentro da cabeça do pai de Jacó. Por quê? Quando Jacó nasce, dentro do ventre, ele estava junto com o irmão, Esaú. Eles não eram gêmeos, idêntico, univitelino, mas eles estavam sendo gerados juntos. Quando Esaú sai, Jacó, instintivamente, o pai não tinha essa informação que hoje nós temos. Nós hoje sabemos que a criança, o bebê, se o bebê tiver assim, e você botar o dedo aqui, ele segura. É instintivo do bebê. E ele estava grudadinho no irmão, ele estava juntinho com o irmão. Quando ele percebe que o irmão vai saindo, instintivamente, Jacó pega no calcanhar do irmão. E quando o irmão sai, aquela mãozinha linda e maravilhosa agarrada no calcanhar. O pai, ao ver ou saber dessa situação, orgulhou-se e disse: esse menino vai ser esperto, vai dar nó em pingo d'água. Vou botar o nome dele de espertinho, malandrinho. Pastor, que absurdo. Eu já vi pai falando. O menino com 8 anos, a mulher passa, o menino fica olhando, o pai fala: danadinho, esse menino vai ser... O pai mesmo não está dando o nome para o menino, mas ele está dando uma carga para o menino de malandrinho. Então, o pai, por imprudência, por achar que aquela atitude, ele é muito malandro, ele é esperto, lá, quis sair junto. Eu não sei o que se passou pela cabeça do pai, mas ele vai lá e marca a vida do filho, colocando o nome dele de enganador. E essa maldição vem para a vida de Jacó. Eu não sei que tipo de maldição você possa carregar na sua vida. Pastor, não tem maldição, Jesus levou. Não é bem assim. Ele levou. Mas os nossos avós, nossos pais, muitas pessoas trazem de volta. Ele levou a doença, a enfermidade, sim ou não? Sim. A gente fica doente por quê? Ele levou. Mas nós trazemos de volta com atitudes, ações, palavras, comportamentos. Se você se alimenta mal, seu corpo vai ficar debilitado. Então você está trazendo o mal. Não é que Jesus quis. Então presta muita atenção nisso, para que você saia daqui com o propósito do que você tem que fazer, pegando esses 4 conselhos para que você passe a acertar o alvo. Jacó, ele faz isso aqui, ó. A partir do momento que ele deixou o nome dele, deixou a maldição tomar força na vida dele, ele só fazia isso aqui, ó. Fora do alvo. Tudo que ele fazia dava errado. Existia uma maldição e uma bênção brigando por ele. Sabia que existe uma maldição e uma bênção brigando sobre a tua vida? Deus querendo te abençoar, e às vezes uma maldição te puxando para trás.
Você quer avançar, você se esforça, você faz de tudo, daqui a pouco algo te puxa para trás. E nessa noite eu creio que o Senhor vai abrir os teus olhos, você vai começar a pegar esses 4 conselhos de Deus, essas 4 orientações de Deus para a tua vida. Porque se está na Bíblia, não foi só para Jacó, foi para nós também. Nós somos o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Então creia que essa palavra que vai ser ensinada agora é para você. Então, nesse texto, deixa bem claro que Jacó, ele sai da casa dele porque ele enganou o pai, enganou o irmão e saiu. Ele vai pelo caminho atribulado, porque ele começa a tomar atitudes erradas e aí ele fica atribulado, vai para um outro lugar e lá ele é enganado pelo sogro. Aí você vê uma maldição. Repare que a pessoa que ela tem uma situação na vida dela, aquilo vai acompanhando ela, ela vai encontrar pessoas iguais a elas, que vão passar a perna nela, que vai fazer a mesma coisa que ela fez. É mais ou menos assim, o que matou vai encontrar quem mate, por aí vai. E lá ele começa a sofrer com isso, e vai sofrendo. A vida dele estava muito, muito conturbada. Ele trabalhou 7 anos pela moça. Depois de 7 anos, o patrão vai e fala, olha, tem que trabalhar mais 7, porque ele mudou a regra, ele foi malandro, igualzinho o Jacó, o Labão. São 7 anos pela mais nova. Então toma aí a mais nova e agora trabalha mais 7 anos para você ter a que você quer, a Rebeca. Não é isso? É Rebeca? É Rebeca? Quem é? E ele fica com Lia, mas ele queria Raquel. Ele trabalhou 7 anos para ter Raquel, o sogro enganou, deu a ele Lia, e depois ele trabalhou mais 7 anos para ter o que ele... Quem está debaixo de maldição vai sempre trabalhar mais, vai se esforçar mais para conquistar. Conquistou? Não parou. O sogro continuou enrolando ele, até que ele não aguentou mais e ele fugiu com a esposa, com as esposas, naquela época, né, era permitido tal fato. E vem ele atribulado, fugido, o sogro vem atrás. Pensa numa vida atribulada. Era a vida de Jacó. E Jacó era um homem de Deus, Jacó foi criado num lar cristão, Jacó tinha tudo, mas ele tomou atitudes debaixo de uma maldição, até que chega esse momento, em Gênesis 35, 1, em que ele tem um verdadeiro encontro com Deus. Nesse episódio, aí eu já vou liberar uma chave que não está aqui, mas eu preciso que você entenda isso. Se você aprender o que eu vou falar aqui agora, eu vou abrir aspas para começar a sentença, já está valendo para você. Você pode ir embora que já vai valer sobre a tua vida. Eu aprendo muito com essa história toda de Jacó, depois você acompanha Gênesis 32, 33, 34, até o 35 e vai adiante. Existem maldições na vida das pessoas que estão na história, na trajetória, estão em atitudes do pai, da mãe, do avô, da avó. Existem maldições ou opressões que estão acompanhando pessoas por causa até do nome da própria pessoa. Gente, isso aqui que eu estou falando é muito sério. Agora já foi o caso dele, o nome. Muitos de nós não tivemos escolha no nome. Mas você que vai ter filhos, cuidado na escolha do nome do seu filho. Eu vou falar uma coisa aqui, ainda não é a chave, eu vou voltar na chave, mas Deus está trazendo, eu vou falar para vocês. Evite colocar nome. Se isso já aconteceu, fique em paz, ore, repreenda, e Deus vai abençoar e mudar a sorte dessa menina, desse menino. Mas evite colocar nome de quem morreu nos filhos. Pastor, isso é besteira. Não é. Isso é muito. Eu conheço o mundo espiritual, meus irmãos. Agora, há 15 dias, morreu uma menina de 8 aninhos, linda, chamada Eloá. Quem lembra de Eloá? Como a Eloá morreu dentro de casa com o quê? Me pergunte, como é que essa menina de 8 anos morreu? Dentro de casa com um tiro.
Se a pessoa coloca o nome sem conhecimento, não vai prevalecer tanto. Mas se você bota o nome porque você se encantou com a história, se compadeceu, Eloá, quando eu tiver uma filha eu vou botar o nome de Eloá. Você pode trazer para a sua filha, para o seu filho, aquele peso que estava sobre aquela pessoa. Isso é muito sério, mas não convém aqui falar. Isso é para você entender. Jacó, pastor, isso que o senhor está falando é meio louco. Aí eu vou liberar a chave aqui. Por que Deus, primeira coisa que Deus faz o quê? Muda o nome de Jacó para... Agora você entende por que Deus mudou o nome dele? Agora eu vou liberar a segunda chave, eu vou abrir as aspas. Existem coisas na minha vida e na sua vida que já foram estabelecidas. O nome, o trabalho que foi feito, a entrega para a entidade, o pacto que nossa mãe, nosso pai, nossa avó, nossa tia deu lá o doce para São Cosme e Damião para curar uma asma, uma bronquite, e você infelizmente não teve domínio sobre isso. Mas isso está sobre a sua vida. E aí o que eu vejo Deus fazendo com quem tem um encontro com Ele? Se o nome da pessoa tem uma carga, ele muda o nome. Só que hoje ele não muda mais o nome físico. Ele muda no mundo espiritual. Você não terá aquela carga sobre a tua vida, quando você tem um encontro com Deus. Segundo, aqui vai a chave. Jacó tinha um problema com o nome dele, e Jacó tinha um problema com o DNA dele. Jacó, de fato, desenvolveu um caráter duvidoso. Jacó, ele tinha algo ruim nesse sentido de enganar, ele tinha isso dentro dele. Deus vai lá e muda o DNA de Jacó. Como assim? Aprenda isso. Tem coisas que estão no seu DNA, é por isso que você não consegue mudar. Porque está lá dentro. Então não tem como, o DNA é uma lei. Não tem como mudar a lei. Deus não pode ir lá, mesmo ele sendo poderoso, ele obedece à lei. Por isso que Jesus veio, teve que morrer e sacrificar, derramar sangue, para fazer um sacrifício de sangue, como era feito a lei naquela época, mandava matar um cordeiro para sacrificar, e o sangue daquele cordeiro expurgar o pecado. Um cordeiro animal, 20, 30, não teria o poder de lavar a humanidade. Então, precisou do Cordeiro Santo de Deus. Ele veio como cordeiro para tirar o pecado. Ele teve que obedecer à lei, ser sacrificado, literalmente, derramar o sangue. Então Deus, ele não pode, pela questão da lei, não é que ele não tem poder, de ir lá e mudar o seu DNA. O que Deus faz? Faz o que fez com Jacó. Como se muda o DNA de um ser humano? De fora para dentro. Na pancada. Tem coisas na sua vida que você está passando, e aqui vai logo uma resposta de Deus para você, de dificuldade, de enfrentamento, de situações, porque Deus está querendo mudar teu DNA na pancada. Pastor, isso está na Bíblia? Jacó lutou com o anjo. A gente canta, Jacó segurou o anjo, não deixou subir. Jacó segurou o anjo, não deixou. Me dá tua bênção para depois subir. Me dá. Todo mundo canta. Mas aquilo ali foi uma briga, Deus mudando o DNA de Jacó. Todo espertinho, malandro, toda pessoa que é enganadora, ela se sente. E Jacó era meio assim. Olha como é que ele volta para a casa do pai e do irmão. Porque o anjo, aqui, no ligamento dele, no joelho, ele volta assim. Ali Deus muda o nome dele. E na pancada, Deus faz ele, ver quem ele era. Volta ele com medo do irmão. Pedindo perdão, mandando presente na frente, mandando as mulheres e crianças na frente. Você vê que aquele cara que enganava, que se sentiu espertão, porque a pessoa que é enganadora, ela se sente espertona. Pastor, eu quero entender isso, você vai entender já já. Por isso você vê a importância dessas 4 ordens que Deus dá e muda todo esse cenário de Jacó. Então vamos para a primeira, diga assim, libera a primeira chave, pastor. Vamos lá. A primeira coisa que Deus fala para ele, Deus
quer uma nova postura. Aí Deus fala para ele assim, ó, levanta-te. Que ele estava dormindo em cima, com a cabeça em cima de uma pedra. Olha a situação dele. Ele estava numa situação tão difícil que ele estava dormindo em cima de uma pedra. Ele estava fugido. Eu não sei qual é a sua situação e a situação da sua família. E está ele lá naquela situação e Deus fala para ele, levanta-te. Porque eu vejo levanta-te. Porque Deus está pedindo a ele uma postura diferente. Fica de pé. Seja homem. Levanta-te. E aí, Jacó não estava prostrado fisicamente somente, mas espiritualmente. Aquele momento era de dificuldade para ele. Deus não queria ver Jacó prostrado diante das dificuldades, e sim de pé. Sabe o que acontece? Ele estava com tanta treta, e boa parte das tretas de Jacó, ele arrumou para a vida dele, com atitudes, ações, palavras e comportamentos, que ele chegou no momento que ele estava prostrado, fisicamente e espiritualmente. Mas, como Jacó era de família cristã, era de Deus, Jacó não era um qualquer, Deus, com misericórdia, bondade, o alcança e diz, levanta-te. Então a primeira coisa que Deus diz para você nessa noite é, independente da sua situação física ou espiritual, de letargia, de estar prostrado ou parado, nessa noite Deus está dizendo para você, primeiro conselho, primeira ordem, não é nem conselho, é uma ordem, levanta-te. Porque Jacó estava numa situação difícil, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Mas ele puxou para a vida dele, juntou a maldição que já estava sobre ele, e ele também teve atitudes que trouxeram aquele estado sobre a vida dele. Quem está conseguindo entender, diga amém. O que Deus quer dizer para mim e para você? Por que às vezes a gente não tem o direito de se prostrar diante das lutas? Sabe por quê? Porque às vezes muita coisa que está sobre nós são coisas que estão na nossa vida, dos nossos antepassados ou de atitudes passadas e que nós não aprendemos a repreender, a anular, a cancelar, a jogar por terra. Então paga-se o preço, a culpa não é de Deus. E segundo, as nossas próprias atitudes fazem com que às vezes a gente vai lá e se prostre. Você confia numa pessoa que você está vendo que não é para você confiar. Mas você vai lá e confia, abre a alma, abre o coração, abre o peito e essa pessoa vai lá e te arrebenta. Aí você se prostra, você chora, aí você fica mal, você sofre, você vai até para uma depressão. Quando Deus encontra a pessoa primeira dessa, ele vai falar, levanta-te, põe de pé. Que isso? Ah, meu Deus, não, fica de pé. O que eu entendo com isso no primeiro tópico dessa mensagem? A partir de agora, em nome do Senhor Jesus, para que você seja liberto. Você não vê em momento nenhum Deus falando, Jacózinho. Lá na frente ele até fala, Jacó, bichinho. Ele chama Jacó de tipo assim, você é tão pequeno, Jacó. Bichinho de Jacó. Ele fala, você é tão, sabe, insignificante, se achando tão grandão aí. Deus até dá que Deus tem umas dessas assim. Mas o que eu aprendo com Deus? Quando você cai, quando você se prostra, que você não tem culpa de nada, você sente a mão de Deus te ajudando. Mas quando você tem culpa no cartório, Deus não é o pai que passa a mão na cabeça de filho, que está errado. Ele fala, ei, pode levantar. Quando eu, no início do meu ministério, apanhei pra caramba, até as cicatrizes estão aqui até hoje, facada, ingratidão, vocês sabem muito bem. Aí eu, Senhor, por que eu estou passando por isso, Senhor? Eu sou tão bonzinho. Engole o choro. Quem mandou? Eu te dei sinais, eu te dei discernimento, eu te dei sabedoria, você botou de lado e quis, abrir o coração e a alma. Então agora segura, mas coloca-se de pé que eu vou mudar a tua sorte. Deus mudou o meu DNA na pancada. Seus sofrimentos
É Deus mudando o teu DNA. Permita-se. Jacó, quando ele tomou-lhe a pancada do anjo na junta, ele não ficou, não, vem aqui, eu não aceito isso não. Não, ó, o bichinho pegou a retinha dele, vou acertar minha vida, vou pedir perdão para o meu irmão e restaurar a minha sorte. Tem gente que Deus está batendo há 10 anos, há 15, e a pessoa está ali. Deus está dizendo, vai apanhar mais 20 anos. Quem está entendendo, diga amém. Esse é culto de motivação. Para você ficar motivado, tu tem que entender o que está acontecendo com você. Agora, quando você pega uma palavra dessa e fala, Senhor, então é isso? Sabe como é que eu ressignifico a minha vida em Deus? Todo o sofrimento que eu passo. Primeira coisa, eu não culpo a Deus. Por que eu passei fome no início da minha história? Por quê? Não quis estudar. Matei aula, cabulei aula, né? Quando falo em São Paulo, cabulei aula. Meu pai pagou curso de desenho técnico mecânico. Eu fiquei um mês sem ir. Por quê? Pergunta. Por quê? Porque eu quis. Tudo bem. Vambora. Namorei, noivei, casei. Casei ganhando R$336, um salário e meio. Aí veio o filho, para abençoar, com um salário e meio. A culpa é de Deus? Sim ou não? A culpa é dos meus pais? Sim ou não? Autorresponsabilidade, a culpa era minha. Quando eu entendi isso, eu falei, Deus, me perdoa. Muda a minha sorte. Aí eu lia isso, falava, Deus, assim como o Senhor mudou. Eu me achava esperto, me achava. E aí Deus começou... Eu batia de frente com meu pai e com a minha mãe. Todo errado. Eu já sou dono de si. Tinha dinheiro nem para me sustentar. Mas eu sou dono. Não aceito mais isso não, pai. Aí Deus falou, Aí meu pai, tadinho, ficava quieto, sentado no sofá, angustiado. É isso mesmo. Aí Deus falou assim, tá bom. Vai. Ai, a luta tá doendo, Senhor. Ela me faz chorar. Aí Deus, aqui. Deus corrige a quem Ele... Não pense que o teu sofrimento é Deus te castigando. Ele está te corrigindo. Quando eu entendi isso, que Deus pega Jacó e começa a bater em Jacó para mudar coisas na vida de Jacó, eu falei, Senhor, me arrebenta. Quebra a minha vida e faça-me de novo. É tudo que eu preciso para ser um vaso novo. É isso. Se você entender o que Deus está fazendo contigo, teu DNA, tu pode ter o DNA da tua mãe, do teu pai, da tua avó, gente que às vezes era ruim. Que tem gente que tem o sangue de Caim, é gente ruim. Descendência de Caim. A família da pastora é toda descendência. Tô brincando. A minha não, a minha é de Abraão, aleluia. A dela é descendência de Caim, misturada com Nimrod, misturada com... Aí a única que era da descendência de Abraão eu peguei. Sara, venha, meu amor. Entendeu? Mas, brincadeira. Mas o que eu quero que você entenda, coisas que você está passando na sua vida, é Deus te ensinando. E aí Ele diz para você nessa noite, ei, está prostrado? Está passando luta? Levanta-te! Deus não quer que nos prostremos diante das dificuldades. Deus nos quer como um valente soldado na guerra, pronto para pelejar contra as intempéries desta vida. Deus não quer te ver prostrado. Deus não quer, mas o diabo sabe disso. Aí o que ele faz? Escuta, sabe o que ele faz? Ele começa a fazer o que ele fez com Jacó.
Jacó engana o pai, aí o diabo abraça. Vamos andar junto? Engana um, engana outro. Vamos lá, você é espertão, você é malandro, você é esperto. E aí a pessoa vai errando. Mas quem é de Deus vai ter uma hora ou outra que vai pegar, Deus vai pegar você na esquina. Por isso que o nome de Jesus também é pedra de esquina. Virou a esquina, eu estou todo bobinho. No mundo, ó eu, filho de Zefinha e Gripino no mundo, ó. Oba, bate-bola, ei, carnaval, ei. Quando vira a esquina, Jesus falou, vai para onde? Pode voltar. Mas não, espera aí, então toma aqui. Vai ficar desempregado, 1 aninho, para perder ser homem. Vai, Senhor, por favor, me dá um emprego. Tá bom, toma um emprego aqui, vai lá. Capinar e lavar banheiro para ser homem. Aí quem olha para isso fala, meu Deus, é derrota. Não. Essa fase difícil que você está passando. Guarda isso no teu coração. O ser humano, meu irmão, só Deus para saber lidar com o ser humano. Cachorro, você adestra. O Bolt e o Fred, pensa nos cachorros atribulados, irmão. Vou trazer ele aqui para a gente orar por eles. Ô cachorro atribulado. O Bolt era crente. Aí o Fred chegou na família. Rapaz, o Fred corrompeu o Bolt. As más latidos corrompem os bons costumes. O Bolt passava 30 pessoas no portão, ele ficava quietinho. O Bolt é aquela raça, como é o nome? Labrador, ele tem a carinha de coitado, a orelhinha caída, o semblante caído, um carinha de coitadinho. Agora, está corrompido. Se passar qualquer coisa, um mato rodando assim na rua, ele já começa a latir, o outro late, ele late atrás, está atribulado. Mas mesmo assim, eu chego e falo. Aí quando eu vou botar comida para os dois, o Bolt, que é ciumento, quer comer nas 2 vasilhas. Ele vai lá e vem cá para o outro não comer. Aí eu dou uma ordem e falo, Bolt, vai comer. Aí ele vai comer. Aí ele ameaça aí, eu falo, Bolt, ele volta. Não são adestrados, mas eu falo, só vou dar o biscoito se sentar. Aí eu dou o comando, senta. Os 2 sentam, nunca foram treinados, senta. Agora o ser humano. Irmão, faça isso não, irmão. E não é Satanás não, é uma criação. Você entendeu? Ser humano, só Deus sabe lidar com o ser humano. Ei, mamãe e papai, que geraram essa criança, vocês conseguem lidar com essas pecinhas? Vocês entendem a cabeça das pecinhas? Mãe, não entende às vezes os filhos? Irmã Marisol, a Bebel, a irmã fez assim, ai Senhor. Irmã Elizabeth, a irmã tem 2, né? Um casalzinho. Ou Jeová, 4? É Beth aqui. Beth tem quanto, irmã Beth? Quantos filhos a irmã tem? Tem 3, né? Aí, misericórdia, que os filhos também... Você está entendendo? Não compreende ela. Não compreende a mãe, o pai, não compreende. Nem dos nossos filhos nós conseguimos tratar às vezes. Escute isso. Aí vem um Deus todo-poderoso. A mãe fica, o filho está, ai, tadinho, meu filho. Vai num dia das mães, na porta da penitenciária. Tem uma fila quilométrica de mães. O cara pode ter cometido atrocidade, tá? A mãe lá. Meu bebê está aqui dentro. Estão maltratando ele. O cara matou, estuprou, violentou 50 pessoas. Ainda bem, meu amor, você vai sair daqui. A mãe é assim. Vai no dia dos pais. Nem fila vai ter. Porque a maioria dos que lá estão tem problema de paternidade. Não tiveram a presença de um pai. Para alguns estão lá porque não tem vergonha, fizeram mesmo o pai orientando. Mas a maioria dos que lá estão foi por falta de um pai para dar uma instrução, para dar um treinamento, para dar rédea.
Como é que é o nome de um dos nomes de Deus? Ele é o Pai Celeste. Esse Pai, ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Então, nem eu como pastor, e Deus quer que você saiba hoje, nem vocês, ele vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se eu erro nos meus relacionamentos e abro a minha alma, abro a minha casa, abro a minha vida, abro a minha particularidade, abro a minha família para uma pessoa que Deus me mostrou que essa pessoa não é de confiança e essa pessoa me trai, me dá uma facada, me torna uma angústia, uma depressão, a culpa é de Deus? Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai ter que me ensinar a lidar com isso. Como é que ele vai fazer? Permitindo que eu passe por situações terríveis até que eu aprenda. Quem está entendendo, diga amém. Então, nessa primeira parte, ele diz: levante-se, esforça-te, tem de bom ânimo, porque eu sou contigo. Não deixe as circunstâncias da vida baixar a sua cabeça, porque boa parte do que você está passando, a culpa é sua. Eita! Dá para dar um amém? Eu sei que é difícil ouvir isso, mas eu aprendi isso com Deus e eu preciso que você aprenda. Pastor, mas então tudo a culpa é minha? Direta ou indiretamente você teve culpa. Mas aí eu quero libertar a tua alma para você não carregar culpa. Use esse entendimento para dizer: vou parar de chorar por isso. Vou parar de me vitimizar e de me lamentar por isso. Levantarei, assumirei a minha parte e pedirei, lutarei com o anjo, lutarei com Deus, até que ele mude a minha sorte. Quem está entendendo, diga amém. Foi isso que eu fiz. Eu falei: Deus, eu errei, eu vacilei, eu fui negligente, eu fui irresponsável. Na hora que era para estar estudando, eu estava saindo, cabulando aula, eu estava fazendo tudo que era errado. Eu reconheço que eu errei, mas pela tua misericórdia, me dá a tua bênção. Eu não vou te largar enquanto o Senhor não mudar a minha sorte. Amém? Amém. Faça isso com Deus a partir desta semana. Tudo que você está passando, alguém te feriu, alguém tal, beleza. E não carregue mágoa e nem chateação, libere. Amanhã na live eu vou falar sobre isso, melhor, sobre pessoas. A parte de amanhã sobre pessoas. Deus me ensinou muito a lidar com o ser humano. Eu ainda estou aprendendo muito. Mas eu olho, tem casos que eu falo, só Deus para mudar essa pessoa. Aí Deus fala: deixa comigo. Deixa comigo. Eu bato com toalha molhada, não fica nem marca, mas dói. Quer parar de apanhar de Deus? Comece a falar: Deus, eu creio. Eu falei para Deus: o Senhor mudou a sorte de Jacó, muda a minha sorte. O Senhor pegou a família de Jacó, que estava toda desestruturada, e o Senhor reestruturou a família. Reestrutura a minha família. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Me dá um espírito inabalável. Eu não aceito ficar sofrendo a vida toda pela mesma coisa. Não é de Deus. Deus não quer que você sofra há anos com 1, 2, 3 maus que te acompanham há 20, 30 anos. Você precisa dizer: faça como ele, lute com o anjo. Para de romantizar o evangelho. Me dá a minha bênção para depois subir. Me dá. Aí a pessoa canta, dança, acha aquilo bonito. Só que aquilo ali foi um problemão sério. Ele teve que lutar com o anjo. Você não consegue entender isso. Faz sentido ter que lutar com o anjo? Porque é uma luta. Eu lutei, ainda luto. E tem gente que está sofrendo os mesmos danos a vida toda e fica ali, e botando a culpa nos outros. Não conheci, não tenho interesse de conhecer seus pais. Se eles eram bons ou ruins, libere-os. Se eles estão vivos, ame, cuide, zele, honre. Mas não merece. Honre. Honra o teu pai e a tua mãe, que você vai viver bastante tempo nessa terra. Tem gente morrendo cedo, jovem. Ai, tadinho, Deus não está vendo isso, morreu tão jovem, 23 anos. A palavra diz:
Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue teu dia na terra. Os caras estão humilhando, bagunçando com pai e mãe. Em Provérbios diz que você não pode nem torcer o nariz, nem os olhos e nem bater o ombro para os pais. Isso é muito sério. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, poxa, meu pai pode ser o homem mais errado do mundo. Mas eu também errei muito. Eu torci nariz para ele, eu bati ombro, eu pulei muro, eu não obedeci, eu fui desobediente, eu errei aqui. E eu descobri que eu errei mais do que meu pai. E aí eu fui ver que meu pai se esforçava para fazer o que era para ser feito. E eu não me esforçava. E aí eu começo a sofrer na vida. E aí eu começo a botar a culpa no meu pai. Aí eu começo a botar a culpa na minha mãe. Aí eu começo a botar a culpa na minha esposa. Aí eu começo a botar a culpa em todo mundo. Ah, porque fulano fez isso, porque fulano fez isso, fulano fez isso. E eu sou um santinho. Deixa eu ajeitar minha aureola de anjo aqui. Para brilhar mais. Não. Eu entendo que tudo que eu passei tem a ver com coisas do meu DNA, com maldições que eu não tinha quebrado ainda, com posturas, ações. Vou lançar uma retórica para entrar no segundo ponto. Todas as pessoas que magoaram você, que traíram você, que fizeram alguma coisa com você, não vou falar isso não. Senão você vai ficar triste, não volta mais, tem uns visitantes aí, não vai querer até voltar mais. Falo ou não falo? Vocês me deram legalidade, eu vou falar. Eu vou me incluir nisso, para não soar como julgamento. Eu passei por isso. Todos os problemas de relacionamento que eu tive com pessoas, né, de amizade, que me traíram, que me magoaram, que me machucaram, a primeira sensação é, fui tão bonzinho, fiz tudo direitinho, eu sou uma amizade tão legal, por que fizeram isso comigo? Tá errado, fulano, você não presta. Aí eu olho para trás um pouquinho, concessão, que é pecado, não dizer não, a Bíblia diz assim, sim ou não, é sim, sim, não, não, não é aquele sim, sim, não, não. Não é assim o texto. Se é sim, sim. Se é não, é não. Eu já tive amizades de 5 anos que eu nunca disse um não. Precisando dar 30 nãos, eu nunca dei um. Em 5 anos eu precisaria dar mais de 30 nãos. Eu não dei nenhum. Depois de 5 anos, eu dei um não. A pessoa aceitou? Sim ou não? Acabou a amizade de 5 anos. Viraram arqui-inimigos. Me trouxeram problemas seríssimos, emocionais, psicológicos, espirituais, estrutura familiar. Tá vendo como as pessoas são maus? Baiana. Eu dei concessão. Eu me anulei. Eu percebi sinais e deixei passar. Eu observei coisas que eu não quis ver. Eu dei aberturas que não era para dar. Eu abri a minha alma. Deixei essa pessoa acessar a minha alma. A minha família. A minha casa. Sabendo que tinha coisas que não estavam batendo. A conta não estava fechando. Quem está entendendo, diga amém. Estou contando a minha história, mas você já passou por algo semelhante. Amizades, relacionamentos. Só que tem um detalhe, o que eu passei, eu errei. A pessoa errou, problema dela. Ela está cumprindo o ofício dela, mas eu vou ver a minha vida. Eu errei, eu não aprendi, por isso não posso julgar vocês. Aos 45 anos de vida, é que eu fui aprender essa lição que hoje vos ensino. Então, em nome de Jesus, está passando por tribulação, tudo que Jacó estava passando, ele arrumou. Eu falei e vou repetir, às vezes você vê gente pedindo coisa na rua, não é isso? Aí você, ai, coitado, puxa a história. Puxa, pode puxar e volta aqui. Se essa pessoa
for um santo de Deus, nós vamos ajudar essa pessoa durante 2 anos. Mas se você achar um caso, eu vou ajudar. Porque 99% daquelas pessoas que lá estão, elas fizeram alguma coisa, infelizmente, para estar lá. Você acredita que tem gente que é tão orgulhosa, pedante, que se você botar para morar numa casa, essa pessoa vai fugir, não vai querer, prefere ficar na rua porque ela acha que ela ganha mais lá? Eu conheço, eu já lidei com essas situações todas. Às vezes você vê a pessoa ali, uma vez eu vi um senhorzinho apanhando, eu fiquei assim, eu não me meti, porque eu não entro em guerra de ninguém, a não ser que me tenha legalidade para entrar. E aí eu vi o pessoal, aí eu continuei, eles estavam lá, tinha gente lá do meio, lá, né, que bebe junto com ele lá, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu vou para meu projeto, minha vida, meu propósito. Se Deus mandar, eu vou. Deus não falou nada, eu vou seguir meu caminho. Provérbios ensina isso. Vai, corta ao largo quando você vê confusão. Tem gente que morre porque vai perto, aí morre. Quem está na confusão não morre. Quem foi ver, morre. Quem foi separar a briga, morre. O que estava brigando não morre. A Bíblia te ensina isso. Aí eu estou aqui, eu escutei a moça falando, poxa, é triste isso, né? Mas esse senhor aí batia na mulher até ela sangrar. Esse senhor aí era ruim. Ah, pastor, mas tem que ajudar. Ei, não te meta. É duro, ninguém vai te falar isso. Essa palavra ela não vai te motivar, ela vai te fazer refletir. Essa é a intenção desse culto hoje. Segunda coisa ele diz, bota o texto para mim, por favor, Lucas. Vai até Betel. Quando Deus fala para ele, levanta-te, a primeira ordem. Depois dá a segunda ordem. Suba até Betel. Deus dá a ele uma direção. Deus falou para ele, vá até Betel. Olha o que Deus está fazendo, ó. Agora, ouve a minha voz, filho, filha, que eu vou te fazer acertar o alvo a partir de hoje. Vá até Betel, vamos embora, aqui. Olha que maravilha, o imã, ele quer ir para o alvo, glória a Deus, é isso aí, aqui. Direção de Deus, vá até Betel. Para que a bênção de Deus se manifeste, temos que estar atentos à direção que Deus está nos dando. Olha aqui, ó, escuta isso, ó. Quando estamos na direção de Deus, por mais espinhoso que seja o caminho, podemos ter a certeza que a vitória será certa. Quando Deus diz para ele, ó, suba até Betel, Deus está dando a ele uma direção. Faça isso, isso e isso. A partir do momento que você ouve o que Deus está falando contigo aqui hoje, você obedece e age como eu estou te orientando pela palavra, com postura e vendo os seus erros, peça perdão a Deus. Porque você está botando a culpa nos outros e não está assumindo a sua culpa. Peça perdão a Deus e anule isso. Para Deus agir com liberdade na tua vida. Porque se você não reconhece, como é que Deus vai agir? Não quero que haja, Deus, eu não reconheço que eu errei. E aí Deus fala, vá até Betel. Diz assim, pastor, o que significa Betel? Pastor, o que significa Betel? Casa de Deus. Ou seja, o lugar onde Deus escolheu para nos encontrarmos com Ele. Eu estava no mundo, fazendo o que eu queria, agindo como eu queria, desobedecendo todo mundo, rebelde e tal. Tenho um encontro com Deus. Me lamento com Deus porque minha vida não estava boa. Deus fala, levanta-te. Depois Deus vai para mim, como fez com Jacó e como fez com você. Vá para Betel. Vai para a igreja, crente. Vai para casa, para minha casa. Aí está uma teologia do Satanás aí fora na internet. Precisa de igreja. A igreja somos nós, que não sei o quê. Meu irmão, se não precisava de igreja, Jesus não estabeleceu igreja. Segundo, se não precisasse de igreja, Deus não falaria, tragam dízimos e oferta para que haja mantimento na minha casa. Então ele está falando de quê? Não faria sentido. Tem vários textos que mostram o que é necessário. Estar aqui é como você ver na televisão ali na live,
Você está vendo, é um jogo, um futebol pela televisão. Você se anima, você fica até motivado. Mas ir ao estádio muda a tua energia. Estar aqui hoje recebendo essa palavra, essa ministração, essa orientação, isso faz efeito sobre a tua vida. Existe uma energia, uma unção no que eu estou falando. Quem entendeu, diga amém, diga amém. Então, quando Deus diz para ele, vá, suba até Betel, e é interessante que para Jeremias, ele fala, desce a casa do oleiro. Jacó, ele fala, sobe, suba até Betel. Deus, vai encontrar Deus. E aí, Deus está dizendo para mim, para você, não desista de estar na casa de Deus. Não desista de buscar o teu lado espiritual, renovar as tuas forças toda semana. Ah, mas todo domingo, toda quarta-feira, é isso aí, é o que Deus quer. Aí ele diz assim, ó, suba, Betel significa a casa de Deus, o lugar onde nós nos encontramos. Betel é lugar de intimidade, de adoração. Betel é o lugar onde podemos derramar a nossa alma diante de Deus. Você sabia que na sua casa há vários empecilhos que te impedem de fazer o que você faz aqui? É o menino gritando, é a criança perturbando, é o vizinho cantando alto, é o passarinho, é o cachorro. É uma perturbação danada para você ler a Bíblia. Aqui é o único lugar que você se desliga de tudo e fica aí sentado olhando para quem está ministrando. Ah, mas eu sento na minha casa para ver uma novela, para ver um filme, para ver uma série, para ver um Facebook, Instagram, WhatsApp. Agora, aqui, pode ver Facebook não, tá? 2 horinhas de castigo, sentado ouvindo titio aqui. É o único lugar que você consegue se desligar. E mesmo assim o Satanás manda umas setas, tem boleto amanhã para pagar. Satanás não é mole não, tu tá aqui dentro, ele tá mandando boleto. Toca aí como é que é o nome? É notificação. Vencimento amanhã. O diabo faz isso aí. Isso é o Satanás, gente. O boleto é do Satanás. Entendeu? Então, vamos para o terceiro. Fala, libera a terceira chave, pastor. Estabeleça lá. É uma ordem. Suba até Betel e estabeleça-se lá. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Firma teus passos na casa dele. Firma teus passos. Você sabe que na macumba, eles falam assim, ó, firma a cabeça para o santo. Para respeito. Para o santo descer. Firma o ponto, firma a cabeça. Sabe por quê? Coisas espirituais você tem que estar firmado. Só que hoje Deus te chama para você firmar na rocha. Para você firma. Ah, pastor, eu confesso que eu estou meio fraco, tem dia que eu estou espiritual, tem dia que eu estou cantando Lázaro, eu só estou lembrando de gente antiga. Fala aí um hino de agora, Cassiane, eu só lembro de antigo. Meu Deus do céu, não vem um nome novo. É porque os nomes novos estão todos saindo. Gessé debandou. Gabriela Rocha, aí J.A. debandou, aquela Priscila Alcântara debandou. Daqui a pouco vai ter cantor mais novo, agora é só os antigos. A galera da raiz, os Nutella estão tudo, né? Como é que é o nome desse aí? Gabriela Rocha. Ah, pastor, hoje eu estou cantando Gabriela Rocha, amanhã tu está cantando a Rocha. A Rocha, lá do. Aí hoje eu estou cantando Cristina Mel, amanhã eu estou cantando Marília Mendonça. Hoje eu estou dando glória a Deus, amanhã eu estou xingando. Hoje eu estou aqui na igreja querendo muito fazer o que o senhor está falando, mas amanhã eu já começo a debandar e fala para Deus, Senhor, firma os meus pés. Sabe por quê? Nem eu, meus irmãos, tenho o poder de firmar os pés. Eu falo para Deus, Senhor, não retires de mim o teu espírito. Firma o meu pé na tua casa. Alegrei-me, me dá alegria, quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A semana toda eu acordo para levar a Laurinha, me arrastando, meu irmão. Eu vou dirigindo, os anjos dirigem para mim. A Laurinha dormindo e eu. Mas domingo, a pastora já falou como é que eu acordo domingo, né? Porque eu coloquei no meu coração, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem chuva, não tem sol, não tem nada. Só se eu tiver impossibilidade de levantar. Porque se eu levantar,
Já preguei aqui com dor, eu já preguei com febre, eu já preguei pós-operado, para mim, só se eu não puder. E aí, habita ali, estabeleça-se. Não adiantaria nada Jacó chegar a Betel e no mesmo dia voltar e ir embora. Deus queria que Jacó permanecesse no lugar. Não adianta, você vir para a igreja, não vem, não vem. Firma teu passo, firma em nome de Jesus. Temos que ter firmeza, constância no propósito de Deus para as nossas vidas. E aí eu vou fechar com o último ponto. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei o que te prende, eu não sei o que está querendo destruir a tua vida há anos, você arrasta isso. Mas hoje Deus está te dando essas 4 ordens. Primeiro, levanta-te, vai até Betel, habita em Betel. Não saia do lugar, não sai debaixo da nuvem, não. Em Israel, Deus botou no deserto a nuvem, durante o dia para proteger, e era assim, o povo andava, a nuvem ia. A nuvem parava, o povo tinha que parar. Se você continuasse andando e saísse da posição, o sol te queimava e acontecia uma opção de coisa que você não ia suportar. Tem gente que sai debaixo da nuvem. Deus está te dando uma oportunidade de você ter um lugar que te ensina, que te orienta, que te exorta, que te fala verdades que ninguém vai falar. Gente, o povo é falso. A Bíblia diz que Jesus andava seguido por multidões. Não era multidão, não. E tinha a parte que falava multidão e tinha a parte que falava multidões. Eram milhares de pessoas seguindo Jesus. Quando prenderam ele, da onde saíram os gritos? Crucifica-o! Crucifica-o! Do povo. Boa parte dos que estavam acompanhando ele. Aprenda uma coisa. O ser humano, quando ele não tem a bondade de Deus, ele é falso. Ninguém vai te dizer o que você ouve no altar, que Deus fala na tua lata. Lá fora, oi amigo, amiga, tudo bem? Aí você está com problema? Chora no meu ombro. É assim mesmo, não sei o quê. Ninguém vai te falar, tu também está errado. Tu também errou, toma vergonha. Você não está se firmando na casa de Deus, vai se firmar na casa de Deus. Quem vai te falar isso? E ainda tem mais. Se forem falar, você vai ficar com raiva. Eu sou pai espiritual, autoridade espiritual, estou aqui falando. Às vezes tem gente que fica com raiva. Mas você até tem o medo de falar, meu Deus, vou ficar com raiva. Depois se for de Deus, Deus está falando, eu vou me... Você ainda tem um respeito. Então Deus usa esse lugar, Betel, para mudar a tua sorte. E aí a última chave é: e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão. Pastor, nunca tive problema com meus irmãos. Aqui é um sentido espiritual. Faça um altar para o Deus que te apareceu e te tirou da vida que você estava levando lá fora. Quem está entendendo, diga amém. Às vezes você está na presença de Deus e o teu altar está todo quebrado. Você está relaxado. A pastora de manhã falou uma coisa que mexeu, Ela falou a respeito que a Laurinha chorou porque quebrou o jejum. Ela estava com jejum de doce que ela estabeleceu. Eu até ensinei para ela, Tatiana, bota 20 dias de jejum para uma criança de doce. Aí a irmã fica na tentação de comer um doce. Aí vem o irmão e passa com a barra de chocolate na frente da irmã. Aí já viu, A irmã fica... E nesse dia ela esqueceu e pediu um chocolate e comeu. Quando a gente olhou para trás no carro, ela estava chorando. Chorando de soluçar. Quando a mãe perguntou, ela falou: eu fiz o jejum, estava de jejum, esqueci e comi o chocolate. Aí a mãe explicou e falou. A gente falou: não, filha, deu o som do coração. Ele viu que você não tinha intenção de quebrar o jejum. Volte para o jejum. Da próxima vez faça um jejum 7 dias no máximo, Ensinei a ela e tal. Aí a pastora falou de manhã, e eu quero fechar com a fala dela. Às vezes a gente está na casa de Deus, mas a gente nem reconhece mais os nossos pecados, porque a gente é crente. A gente está com o altar todo quebrado, gente.
mas está aqui adorando, aleluia, glória a Deus. E eu me despedi dos meus pais, eu cantando lindamente, mas teu altar está quebrado. Você está igual Jacó, prostrado, talvez fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Mas nessa noite eu peço que você se coloque de pé, e eu vou repetir, e você vai repetir comigo as 4 ordens que Deus deu a Jacó, e que nesta noite, a você que está aqui no presencial e você que está na live, Deus dá a você. Repete comigo: levanta-te. Segunda ordem: vai a Betel. Habita ali. Edifica um altar. Vocês conseguem entender que Deus ele vai lá, pega um homem que estava todo errado, todo lascado, com a vida arrebentada, e ele diz: levanta-te, que é um pouquinho antes desse texto, levanta-te, vai até a minha casa, habita lá, Jacó, para de ficar rodando pela face da terra, estabeleça raízes e edifica um altar. O que é um altar? É você começar a falar: Deus, eu quero te adorar, eu quero estar na tua casa, eu quero te servir, eu quero, sabe, Deus, eu quero, no momento do louvor, eu quero te adorar em espírito e em verdade. Na hora da palavra, eu quero ouvir a tua palavra, guardar no meu coração. Pai, usa esses dias de domingo, manhã, domingo, noite, quarta-feira, para ministrar a minha vida, me exorta no que eu estou errando, me ajuda. Estabelecer um altar é isso, é você falar: Senhor, na Bíblia eles falavam isso, eles colocavam pedras e falavam: Deus esteve aqui assim, assim, assim. Eles marcavam aquele momento. Não venha para a igreja nunca só para ver os amigos, para falar com o pastor, não. Venha para cultuar o teu Deus e fala: Deus, fala comigo. Toda vez que eu estou ali, tanto eu quanto a pastora, eu falo: Deus, fala comigo. Muda a minha vida, muda a minha sorte, me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a realizar meus sonhos, meus projetos, ajuda a minha família, ajuda meus filhos. Você tem que estabelecer um altar pela tua casa. Você não é um crente, você não é evangélico, você não é religioso. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus. E você precisa estabelecer o teu altar pessoal. Às vezes a tua vida está indo mal, sabe por quê? Teu altar está quebrado. Você é crente, Jacó era crente. Jacó era filho de quem, gente? Oi? Isaac era um qualquer, né? A Bíblia nem fala de Isaac, né? Isaac não era crente não, né? Isaac era um patriarca. Isaac era filho de quem? É de um qualquer? Abraão, pai Abraão. Pai Abraão tem Isaac. Meu Deus, Deus cita eles. Isaac, Abraão, Isaac, eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, estamos falando de pessoas cristãs, servos de Deus. E você vê eles tendo problemas. E Jacó, todo lascado, sendo da descendência de Abraão. Você é descendência de Abraão. Talvez a sua vida está toda crundunhada, igual estava a de Jacó. Mas nessa noite, Deus diz para você mais uma vez: levanta-te, vai até Betel, habita, cria raízes ali e edifique o teu altar pessoal. Então nós vamos orar agora, para a gente encerrar. Pegue aí o seu papel de oração. Quem não tem um papel, faz o sinal. Cadê os obreiros com papel? Sempre no final. Quem quiser, pode dar para o meu amigo ali, ó. Isso, ali, a esposa. O papel da oração. Aonde você, quem pegar o papel agora, não precisa colocar o pedido agora. Pode trazer na semana que vem, caso vá voltar, tá bom? Espero que volte. Mas todo domingo nós oramos por esses pedidos. Isso, lá atrás, tá? Isso. Aqui, ó. E aí você vai segurar isso. Eu vou orar pela tua vida. Eu vou pedir ao irmão Josias para enviar essa mensagem, botar no padrão e enviar essa mensagem para vocês. Estabeleça isso, tá? Estabeleça isso. Senhor, eu quero restaurar o meu altar. Então nessa noite eu vou orar para que o Senhor restaure o seu altar e veja as suas petições. Jacó, ele queria se restaurar com o irmão. O
que ele saiu de casa fugindo, que o irmão queria matá-lo. Olha que situação. E Jacó precisava do perdão do irmão para ele ser feliz. Eu não sei o que você precisa. Talvez esteja nesse papel, talvez esteja na sua mente, no seu coração, na sua alma. Mas agora é o momento. Em Betel, na casa de Deus, no lugar onde você habita, no lugar onde você está se firmando e no lugar onde você está hoje restaurando o teu altar. Eu quero orar como o pai espiritual, como sacerdote de Deus neste lugar. Eu quero orar pela sua causa, pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor te abençoe através desta palavra. Quem recebe, diga amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, aí está, Deus, a tua palavra, aonde nos ensina através da vida de Jacó, Deus, através da vida deste homem que fez a diferença, mas nem sempre foi assim. Hoje nós o citamos como uma referência, hoje nós o citamos como alguém que verdadeiramente tem algo a nos ensinar, e o próprio Deus o cita como exemplo. Mas o Senhor precisou mudar a sorte dele e da família dele. E o Senhor é o mesmo Deus, o Senhor não mudou. Em ti não há sombra de variação. Por isso, crendo nesta palavra, debaixo dessas 4 ordens do Senhor a Jacó, eu quero orar e interceder pela vida de cada pessoa que está aqui, cada querido irmão que está na live. Que o Senhor veja as nossas causas. Se é problema espiritual, na família, problema conjugal, entre pais e filhos, na área social, na área sentimental, na área financeira, na área da saúde, Deus. Jacó tinha problemas emocionais, familiares, e o Senhor teve um encontro com ele. Ele permitiu, ele lutou pela bênção dele, e o Senhor mudou a sorte dele. Se essas pessoas continuarem vindo no culto do propósito, lutando, guerreando pelas suas famílias, pelas suas causas, elas serão confrontadas neste lugar, elas se apanharão da tua palavra neste lugar, mas o Senhor mudará a sorte de cada vida que vem a este lugar. Por isso, Pai, eu abençoo a família, a vida espiritual, a vida conjugal, o relacionamento de pais e filhos. Eu abençoo a vida social, que haja crescimento. Abençoo a vida financeira, que haja prosperidade. Eu abençoo a vida sentimental, que haja um relacionamento. E eu abençoo a saúde física e a saúde emocional do teu povo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê e recebe, diga amém. Estende a sua mão em nome de Jesus. O Senhor é contigo, e essa palavra não é em vão. Esta palavra é uma bússola de Deus para que você faça exatamente o conselho que ele deu, as ordens a Jacó. Se você fizer isso, a tua vida e a tua sorte, a sorte da tua família começa a mudar a partir de hoje. É a sua postura que Deus vai usar para mudar. Que o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam sobre a sua vida, sejam sobre a sua família, sejam sobre cada pedido, cada clamor, cada coisa que você colocou diante do Senhor, sobre a sua vida espiritual. Que estas bênçãos sejam sobre o ministério de ensino, palavra viva, e sobre todo Israel verdadeiro de Deus, espalhado sobre toda a face da terra. E que estas bênçãos poderosas, contidas na palavra de Deus, te acompanhem, a você e a tua família, não somente no dia de hoje, mas para todo sempre. E quem recebe, diga amém.